Olá, tudo bem? Eu sou o Robson. E eu sou a Bel. Se você ainda não nos conhece, nós somos os fundadores do portal e canal do YouTube Pés Descalços. Nós moramos numa mini casa sobre rodas no Brasil, as conhecidas Tiny House. Sim, as mesmas que aparecem no Netflix, lá naquele seriado Movimento Tiny House, ou Tiny House Nation. No vídeo de hoje nós vamos contar como o minimalismo nos levou a ter uma vida simplificada e livre numa tiny house. Se você ficou curioso, não saia daí, deixe o like porque o vídeo já vai começar. Uma tiny house é muito além do que morar e viver em mini casas. É um estilo de vida simplificado, em uma casa minimamente pensado para ser prática, funcional e sustentável. Ela permite uma vida com mais tempo livre para viver, conviver e criar. O minimalismo apareceu nas nossas vidas após as nossas crises de síndrome de burnout, né? A Bel teve primeiro, 3 meses depois eu tive. Basicamente, a síndrome de burnout é o estresse extremo causado por excesso de trabalho, não identificação com a vida que você estava tendo, por exemplo, algum trauma, assédio moral, assédio sexual, por exemplo, pode causar também a síndrome de burnout. Entre outras coisas que podem gerar esse estresse extremo, né? Que deixa a gente inapto fisicamente e psicologicamente. Nós estávamos presos a uma vida em que tínhamos que trabalhar cada vez mais para pagar dívidas e o consumo, que muitas vezes era inconsciente. Sem perceber, nós estávamos vivendo a famosa corrida dos ratos. Quando você recebe um diagnóstico de síndrome de burnout, a primeira recomendação é o afastamento do que está te causando mal. No nosso caso, eram os nossos trabalhos. Então, nós fomos afastados das nossas profissões. E aí, a segunda recomendação foi a prática de yoga. E aí, com a yoga, veio também um pouco da prática de meditação e a gente começou a prestar mais atenção em tudo que estava ao nosso redor, não só na questão profissional também. A gente começou a ter mais consciência sobre a nossa alimentação, deixou de consumir industrializados, parou de tomar refrigerante, começou a dar preferência por alimentos orgânicos, comidas que fossem feitas artesanalmente, que a gente cozinhasse em casa, ou seja, comida de verdade, como a gente fala, né? E aí a gente começou também a ter uma visão diferente para o nosso consumo do ponto de vista de sustentabilidade. Ler os rótulos para saber o que estava naquele produto e principalmente prestar atenção nas embalagens. Então a gente começou a evitar embalagens que viessem em isopor, em plástico, a gente parou de usar sacolinhas plásticas. Coisas do ingrediente, né? Que a gente não identificava o que era. A gente deixou de comprar industrializados? 99% sim. O que nós compramos hoje quando vai no supermercado? Até estranho ver o nosso carrinho, porque o nosso carrinho tem bastante vinagre de álcool, tem bastante bicarbonato, porque a gente faz produtos naturais em casa. Vinho, vai tirando tudo isso azeite. Aí, o azeite, mais algumas coisinhas que são mais comuns de comprar no mercado, por exemplo, uma farinha, por exemplo. Mas arroz, feijão. Tudo que a gente pode comprar numa granel ou numa feira, a gente prioriza comprar nesses lugares. Né? Exatamente, a gente criou o hábito de ir a feiras quando a gente morava na capital de São Paulo, que agora a gente mora no interior, a gente ia muito na zona cerealista, que é no centro de São Paulo. Ou a gente ia em feiras orgânicas, né, em mercados orgânicos para comprar o máximo de coisas a granel e assim a gente evita o uso de embalagens. Você já viu vídeo sobre minimalismo, leu livros, assistiu documentário, se inscreveu em cursos e não consegue aplicar na prática na sua vida? Isso acontece porque você não tem um método que te ajuda a definir um objetivo claro, que te ajuda a fazer um processo de dentro para fora. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse método, no dia 17 de abril a gente vai começar a trilhar o caminho do minimalismo na prática. Para se inscrever é simples, clique aqui em Saiba Mais. Num dos afastamentos, porque nós tivemos mais de uma ocasião que nós fomos afastados do trabalho, o Robson conheceu através de um TED Talk os minimalistas. Eles têm o site, eles são os precursores até desse movimento, chama The Minimalistas, que é o Joshua
Nicodemos e Ryan Nicodemos e o Joshua Milburn. Isso. Eles têm 2 livros, o livro Minimalismo, né, e o Everything That Remains, né, tudo que realmente importa, né. Então são 2 livros que a gente acabou lendo, né, e começamos a praticar em casa o tal minimalismo, porque pra gente fazia todo sentido, isso já estava alinhado com os nossos valores, né. E o que aconteceu? A gente morava numa casa de 167 metros quadrados e percebemos que estávamos utilizando apenas 50% dessa casa. Às vezes até menos. Então a nossa reflexão, que já vinha crescendo, adotando essas novas culturas, esses novos hábitos sustentáveis, saudáveis, começou a gerar uma pulguinha atrás da orelha. Cara, acho que a vida em São Paulo pra gente não estava fazendo mais sentido, né? E a Bel também, a Bel é uma pessoa nômade, né, Bel? Quantas casas já morou? Essa é a minha 29ª casa. A Bel não para de viajar. É a quinta do Robson. E conheceu um cara que nunca saiu da cidade de São Paulo, né? Nunca tinha saído. Nunca tinha saído da cidade de São Paulo. Aí ela me fez viajar para os Estados Unidos, me fez fazer umas viagens na América do Sul. E aí aconteceu, comecei a gostar de viajar também. E aí juntando esses 2 malucos aqui, decidimos falar assim, cara, eu acho que tá faltando alguma coisa. E no meio de tantas transformações, surgiu na minha timeline do YouTube um vídeo de mini casas sobre rodas. Eram as famosas Tiny Houses. E eram TED Talks do Andrew Morris. Minha cabeça fez isso aqui, ó. Bom, o Robson estava em mais uma licença por estresse extremo, afastado do trabalho. Eu estava de licença maternidade. E no meio de todas essas reflexões que nós estávamos fazendo sobre o nosso estilo de vida, as Tiny Houses vieram para consolidar tudo aquilo que nós já estávamos aplicando e que nós estávamos buscando. A Tiny House te proporciona uma vida minimalista, uma vida com baixo impacto ambiental, sustentável, com baixo custo e principalmente uma vida livre. As tiny houses já existem há muito tempo, né? Tinha algumas tiny houses espalhadas por aí, mas ela se consolidou de fato no mundo, tornando o que é o movimento nesse mundo inteiro após a crise de 2007. E está chegando no Brasil exatamente agora conosco, né? E, de novo, numa outra crise, só que é a crise brasileira, né? O pessoal ficava falando, cara, vocês são loucos, vocês vão mudar de vida, vocês estão abandonando tudo pra morar... Bem na crise. Pra morar numa casa, mas é numa crise que as coisas boas acontecem, né? É sempre a partir da crise que surge uma oportunidade de renovar, de criar, repensar, né? Como a crise que nós estamos vivendo hoje, que é a crise biológica da quarentena. Bem-vindos à nossa Tiny House. Vamos conhecer um pouquinho dela? Aqui na parte térrea nós temos a sala, que é um ambiente multifuncional, o mais dinâmico da casa. A gente usa como um espaço para sala de estar, sala de televisão, a gente usa como sala para as refeições, ela vira quarto de hóspedes, um espaço para trabalhar, para brincar, ou seja, 1001 utilidades. Aqui nessa área nós temos a nossa cozinha, que tem tudo que uma cozinha tradicional tem. E aí desse lado é onde a gente guarda todas as nossas roupas, é isso mesmo. Aqui tem as roupas de 2 adultos, uma criança e ainda tem espaço livre para a próxima criança. Aqui no fundo a gente tem um banheiro, que também é a nossa área de serviço, porque é onde nós temos a máquina de lavar roupa. Super espaçoso, super funcional, inclusive cabe uma banheira nele. E os nossos quartos estão os 2 na parte de cima. Desse lado, o quarto das crianças e do outro lado, o nosso quarto, que também é nosso escritório. E aqui nós temos a famosa escada armário, super tradicional nas tiny houses, porque além dela dar acesso a um dos mezaninos, ela também te dá espaço para guardar os teus pertences. Pode ser roupas, utensílios de cozinha, o que quer que seja. Nós utilizamos como guarda-roupa e a gente usa o método de dobra da Marie Kondo. Assim a gente consegue visualizar tudo que tem nas gavetas. E mais um truque de multifuncionalidade das tiny houses e principalmente da nossa, são os primeiros 2 degraus da escada que ficam aqui embutidos e escondidos. Eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês lá no nosso banheiro, a nossa privada seca. É isso mesmo, nós fazemos uso de uma privada composteira.
ela não faz uso de água, ela gera adubo. O que isso significa? Que torna a nossa casa e a nossa vida muito mais sustentável. O impacto ambiental é zero. Na verdade, a gente gera adubo com ela. Isso nos dá a liberdade da gente morar aonde a gente quiser. Além de ser uma privada sustentável, é uma privada altamente higiênica, porque ela permite isso aqui, ó, olha que legal, olha que legal. Um design de cozinha do lado do banheiro. Isso só é possível com uma privada seca. Se você quer saber mais sobre isso, vai lá no nosso vídeo do nosso canal. Vamos lá fora que eu quero mostrar outra coisa pra você. Bom, como vocês podem ver aqui, a Tiny House é uma casa móvel, ela possui eixos, né? Então ela é uma casa que fica flutuando, ela não toca o chão. Então a gente pode estacionar em qualquer lugar que seja levemente plano, pode ter um pouco de inclinação, mas o mais interessante disso é que ela não impacta o meio ambiente, porque ela tem apoios, né? Se você olhar aqui, apoios, outros apoios. Isso é como se fosse uma pegada de pessoa. Então se eu estou parado com alguns dias, no máximo que ele ia fazer uma pegadinha que a natureza já se recompõe naturalmente. Ou seja, não tem cimento, não tem permeabilização do solo, o solo continua intacto. E por utilizarmos a privada seca, nós não produzimos um esgoto negro. O que é o esgoto negro? É o cocô misturado com água. Além de economizarmos água, não produzimos esgoto que são nocivos para a natureza, né? Esse esgoto que sai daqui é uma água cinza. São águas que estão misturadas com sabão natural, porque nós utilizamos sabão feito em casa, sabões artesanais, né? E essa água é direto para a natureza, mas isso só é possível se você utiliza filtragem de resíduos orgânicos e de gordura. O resíduo orgânico vai para a composteira junto com todos os outros lixos orgânicos que nós geramos. E a nossa gordura, que a gente faz com ele? Sabão em pedra. A nossa Tiny House foi desenvolvida para ser independente. Ou seja, ela foi construída para morar em qualquer lugar ou situação do Brasil, afinal ela é móvel, né, gente? Então ela pode utilizar tanto energia solar para ser alimentada com energia elétrica, como uma tomada, por exemplo. E também na questão da água, ela pode ser plugada também na rede de distribuição de água, ou você pode utilizar, por exemplo, sistemas de filtragem ou aproveitamento de água de chuva. O estilo de vida minimalista não pode ser definido pelo número de coisas que você possui. Não é você ter apenas coisas que caibam dentro de uma mochila, viver no meio do mato ou isolado da tecnologia, mas é você ter a consciência do que é essencial para você e manter na sua vida apenas o que realmente importa. E deixe seu comentário aqui se você já virou minimalista, se você está aderindo a esse movimento, o que você já tem feito por aí? Conta pra gente. De olho em vocês, eu quero ver vocês se inscreverem agora nesse link que está aparecendo aí na tela para fazer o minimalismo na prática no passo a passo com a Bel acompanhando e dando aula.